Irmãos, o nosso texto de hoje está em Neemias, no capítulo 13, dos versos de 1 a 9. O tema da mensagem será: o que pode mudar a nossa volta? As lições do passado para o presente, essa série de mensagens que estamos fazendo e já no último capítulo aqui de Neemias. Vamos orar. Pai querido, desvenda agora os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da tua lei. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe aqueles que estão enfermos, aqueles que trabalham nos hospitais diante dessa pandemia, médicos, enfermeiros e pessoas que trabalham nas várias áreas, que o Senhor derrame graça e os proteja. Abençoe, Senhor, cada um dos nossos queridos familiares e irmãos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma frase lapidar do terceiro presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, ele disse que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Em Neemias 13 nós encontramos aqui outras reformas religiosas aqui lideradas aqui por Neemias, e remonta aos tempos aqui do monarca babilônico Artaxerxes I, antes dos persas. E durante 11 anos e meio da administração de Neemias, as coisas andavam bem. No entanto, quando se ausentou e voltou para a Babilônia, e depois de 12 anos retorna para Jerusalém, ele encontra as coisas muito mudadas, não de acordo com o que ele havia estabelecido, mas de acordo com o que Deus prescreve e estabelecia na velha aliança, na sua palavra. O que ocorre é que os seus opositores, liderados pelo sacerdote Eliasibe e outros familiares e cidadãos influentes ali, desprezam os princípios de Deus ali estabelecidos. Ora, a política separatista que Neemias tinha estabelecido, bem como os princípios bíblicos de Moisés, de manutenção do templo, do culto, estão agora sendo então negligenciados. Cyril Barber chega a comentar no seu livro, um bom livro sobre Neemias e a dinâmica da liderança eficaz. O Cyril Barber diz que, visto que as câmaras tinham sido transformadas em aposentos para Tobias, o povo já não estava mais contribuindo para o templo. Os levitas, para manter as suas famílias, voltaram para as suas fazendas, e com a falta de treinamento espiritual, o povo ficou relaxado quanto à justiça prática. Os empreendimentos comerciais começaram a surgir no dia do Senhor, e o resultado inevitável foi o declínio moral, outra vez, do povo de Deus. O que é que pode mudar a nossa volta para que não cheguemos a um período de declínio, onde os valores vão se esvaziando, onde a permissividade vai entrando e onde as práticas boas e salutares da palavra de Deus acabam sendo deixadas de lado. O que pode mudar a nossa volta? Inicialmente muda quando há de fato uma volta do coração para Deus. Nos versos de 1 a 3, nós lemos que a palavra de Deus, parece que é um texto que é um pouco desconexo do restante do capítulo, mas ele liga com o versículo 4. Né? O verso diz: naquele dia se leu para o povo na lei de Moisés. Achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram a Balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção.
E o texto termina dizendo: ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo o elemento misto. Então veja o que é que muda muda quando há uma volta para Deus. Isso começa quando a Bíblia não é lida de maneira apenas na casca, na superficialidade, mas a Bíblia é lida na profundidade, quando há uma imersão na palavra e essa palavra se torna a regra de fé e prática. Naquele dia, então, Neemias leu para o povo no livro de Moisés, o livro da lei de Deus. E aí então eles vão aplicar aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, se lê na palavra de Deus com profundidade, se interpreta bem, muito cuidado na interpretação. O primeiro intérprete falso da Bíblia foi Satanás, nós nunca podemos nos esquecer disso, e a Bíblia tem que ser bem interpretada e ela se torna uma regra de fé e conduta, mas é preciso se descobrir o que fazer. Então, Neemias aplica a palavra de Deus. Isso termina quando há arrependimento. O texto diz que ouvindo eles o povo esta lei, apartaram de Israel todo o elemento misto, todo elemento que não estava na palavra de Deus. Neemias longe, 12 anos, o povo se apartou desse grande líder, ele que fazia se cumprir a palavra do Senhor. Mas é interessante cada pessoa perceber que cada pessoa é responsável, cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. É isso que diz a palavra, e nós somos responsáveis pela aplicação da palavra, a palavra que cremos, essa é a palavra que nós praticamos também. A segunda, o que é que muda a nossa volta? Não somente com a volta para Deus, mas também quando há a visão daquilo que é espiritual. O verso 4 diz: ora, antes disto, antes que houvesse esse apartar-se, aqueles que não eram do povo de Deus, para dirigir a casa de Deus, estarem lá ocupando cargos importantes na parte religiosa, quando na verdade não tinha nenhuma religiosidade. Então é preciso que o povo de Deus adquira visão espiritual. A escuridão geralmente é vista quando as pessoas não têm luz. A luz de Deus não está no coração. O texto diz que, ora, antes disso, Eliasibe, o sacerdote, ele estava encarregado das câmaras, ou da câmara, o templo tinha várias câmaras em volta, nas laterais do templo, então, nessas câmaras eram quartos onde se guardavam, então, os dízimos do azeite, do vinho, do cereal, que era exatamente o sustento dos sacerdotes, era o sustento, então, daqueles levitas que estavam trabalhando, dos porteiros, dos cantores, dos encarregados ali do serviço do templo, os sacerdotes também. Então veja que Tobias acaba recebendo um benefício do seu sogro, que era Eliasibe, casou com a filha do sacerdote Tobias, e ele acaba então indo morar numa dessas câmaras. Os objetos sagrados são tirados para fora e Tobias acaba ficando com a maior câmara que estava então ali naquela oportunidade. Então isso aconteceu quando Neemias, depois de 11 anos e meio de liderar o povo de Deus, acaba voltando para a Babilônia a pedido do rei e fica por cerca de 12 anos sem poder voltar. O que é preciso fazer para ter visão espiritual? Primeiro, é preciso vigiar e orar. Neemias estava ausente, diz a palavra, mas os seus inimigos velados apareceram nessa oportunidade. É como em Atos, no capítulo 20, versos 29 a 31, Paulo ele se dirige então aos presbíteros da igreja de Éfeso, fez ali uma reunião do conselho, uma reunião de oração também, e diz que lobos vorazes entrariam
no rebanho depois da sua partida. Então veja que a igreja muitas vezes é levada por alguns modismos, os americanos chamam isso de ondas, e não por princípios bíblicos. Então aprenda, a pessoa que tem visão espiritual, ela não age por sentimento, por qualquer tipo de coisa que é levada, mas ondas que aparecem, mas por princípios bíblicos. A igreja tem que agir por princípios. E é por isso que o nosso Senhor Jesus disse que é preciso vigiar e orar. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Veja que Sambalá, o Horonita, Tobias, o Amonita e Gesem, o Arábio, foram instrumentos de Satanás para prejudicar a obra de Deus. Veja o que eles fizeram. No capítulo 2, no verso 10, o texto registra que Sambalá e Tobias se desagradaram de Neemias, que procurava o bem de Israel. Então eram pessoas que tinham mal no coração. Neemias queria o bem de Israel e eles queriam o mal de Israel. Aquilo seria muito ruim, a reforma de Neemias seria muito ruim para o comércio de Tobias, de Gesem e de Sambalá. Então esses três personagens aparecem. No verso 2,19, Sambalá, Tobias e Gesem desprezam os que querem construir o muro e afirmam que isso seria uma sedição contra o rei Artaxerxes I, o rei babilônico. Né? Então já vimos isso também. No capítulo 4, no verso 3, Sambalá e Tobias zombam durante a construção do muro. E a zombaria foi tal que disseram que, vindo uma raposa, um animal bem pequenininho, ele derrubaria o muro. Né? Quer dizer, uma afronta total, uma zombaria, um escárnio com o povo de Deus. Isso desanima qualquer pessoa que está fazendo, que deixa os seus afazeres e vai então fazer a obra de Deus. No capítulo 4, verso 7, eles ficam irados quando o trabalho de Deus tem sucesso. No capítulo 6, versos 1 e 2, quando o muro ficam prontos, eles propõem vários encontros com Neemias no local ermo, num vale, no local ermo, para tentar matar Neemias. No capítulo 6, verso 14, Neemias orava então a Deus, ele dizia: lembra-te, meu Deus, de Tobias, lembra-te, meu Deus. Quer dizer, ele, em vez de ser agressivo contra o seu opressor, ele orava por ele. No capítulo 6, verso 14, verso 17, os nobres de Judá escreviam cartas a Tobias e Tobias respondia cartas a esses nobres. E ele possuía também homens juramentados, e eles então falavam entre si. O que nós percebemos é que havia uma relação entre essas pessoas da liderança. E ele era, por fim, genro do sacerdote Secanias, como nós dissemos. Havia um grau de parentesco ali entre eles. No capítulo 6, verso 19, Neemias relata que Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Então veja, nós podemos dizer que Tobias era uma persona não grata, né? Poderíamos assim dizer, não era uma pessoa muito bem. Então veja que nós podemos perceber aqui que isso começa com uma volta para Deus. Neemias começa a voltar-se para a palavra, se adquire visão espiritual e finalmente isso se muda quando há uma vida prática. O verso 7 diz ao verso 9, então Neemias, né, soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. E isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares e o incenso. Veja que Neemias muda a prática que estava sendo feita, mas nós percebemos que Neemias era um homem de oração. Ao mesmo tempo ele se ira, uma ira santa,
mas ele, ao mesmo tempo, ele é um homem de oração. Então, a vida prática muda quando a gente começa a orar pelos nossos opressores. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Tiago, em Tiago 5,16, irmão de Nosso Senhor, ele diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E ele cita a oração de Elias. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E ele orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Tiago 5, 17 e 18. Mas o exemplo maior de oração intercessora é Nosso Senhor. Ele disse, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então veja, você que está querendo mudanças, comece com oração. Em segundo lugar, Neemias praticava a palavra de Deus. Se você quer mudanças práticas, comece com a palavra de Deus. Muitas vezes no seu registro ele recorre à lei de Moisés ou à lei de Deus. E nós percebemos aqui neste primeiro versículo da palavra de Deus que Neemias, então, naquele dia se leu para o povo no livro da lei de Moisés. Então veja que ele está então usando a palavra de Deus, né? Além de orar, ele usa a palavra de Deus. Ele está citando a palavra de Deus, citando aquilo que ele vai praticar. Em terceiro lugar, Neemias praticava o que orava e o que lia na palavra de Deus. Como os amonitas estavam proibidos de entrar na casa de Deus, Neemias expulsou Tobias do templo, cumprindo a lei de Deus que estava em Deuteronômio 23, 3 a 5. Nenhum amonita, diz esse texto, ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente, porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho, quando saíes do Egito, e porque alugaram contra ti a Balaão, um texto que está lá em Números 22, de 1 a 6, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia para vos amaldiçoar. Como é que nós aplicamos esse texto? O que é que muda a nossa volta? Nós temos que aprender a travar uma guerra contínua contra o mal. Primeiro, o que nós podemos aplicar é que os resultados da tolerância contra o mal são desastrosos. Isso começa com a satisfação das conveniências. Era conveniente para Eliasibe, o sacerdote, que o seu genro morasse na casa de Deus. Mas Tobias não era uma pessoa crente, não era uma pessoa que deveria estar servindo ao Senhor ali no templo, não era uma pessoa adequada, ele não tinha o temor do Senhor, então não deveria estar ali. Então, a tolerância com aquilo que está errado, às vezes aquilo que é conveniente pode não estar certo, é um pecado que está sendo cometido. Isso continua com o relaxamento da justiça de Deus, a satisfação do ego, os desejos carnais, e vai terminar com a apatia, que vai gerar assim uma lassidão espiritual, quer dizer, a falta de desejo, de apetite de estar diante do Senhor. Isto é, aquela indiferença doutrinária, né? Tem gente que fala assim, eu não gosto de doutrina, né? Quem não gosta de doutrina não gosta da palavra de Deus, que a palavra de Deus está recheada de doutrina. Isso leva à ignorância, né? A pessoa quer ler aquilo que ela deseja ver na Bíblia, não o que a Bíblia está dizendo. Como o Tiago diz, ela é um espelho para mostrar tal qual nós somos. Então, a pessoa fica fraca quanto à posição de Deus. Não só isso gera um problema em relação à tolerância, gera um problema em relação a Deus, mas
Neemias mostra que é preciso dar alguns passos para vencer o mal. Primeiro, a coragem de querer mudanças. Não, isso está errado e nós vamos então fazer aquilo que está certo. Segundo, a decisão. Não só a coragem de ir à frente e fazer, mas a tomar a decisão certa e a determinação. Ele está armado de coragem, de decisão e determinação. E, em terceiro lugar, eu aplicaria os critérios usados aqui por Esdras, por Neemias e por tantos servos de Deus. Então, paute a sua vida pela verdade. Jesus é a verdade. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Paute-se pela verdade do cristianismo. As pessoas que Neemias coloca depois, no final do capítulo 13, são pessoas da sua confiança, dado então a tolerância com aqueles que estavam dirigindo a casa de Deus. Em terceiro lugar, a ausência de ira. Embora Neemias tenha uma ira santa, expulsa tira os móveis de Tobias, não é? Lá da câmara da casa de Deus. Ele estava profanando, na verdade, o templo pelas leis do Velho Testamento. Então, ele nos ensina que é preciso nós reagirmos em relação ao pecado, né? Usarmos a graça de Deus e às vezes até a ira santa para nós resolvermos as questões, como Jesus que expulsou com azorrague os vendilhões do templo. É preciso que assim façamos. Que o Senhor nos ajude